primeira orquestra formada só por mulheres aconteceu, gente, há mais de 300 anos atrás, por Antônio Vivaldi. E é essa história que eu vou contar hoje aqui. Se você está aqui e já está gostando, aproveite e se inscreva no canal, aperte o sininho para não perder os próximos episódios. Vamos lá, Antônio Vivaldi e a Orquestra de Mulheres. Aprendi com Antônio Vivaldi, afinal de contas, ele nem pianista era. Ele era violinista. Il Petre Rosso, o Padre Vermelho. Il Petre Rosso porque ele tinha um cabelo vermelho. Ele trabalhava em Veneza. O pai dele já era violinista e já trabalhava na Basílica de San Marco, que é aquela grande basílica que tem lá em Veneza, né? Veneza estava naquele momento, quando ele nasceu, o nosso querido Antônio, quando ele nasceu, Veneza já estava, aquele império, aquele dinheiro todo, aquela influência toda já estava acabando. Só que ela continuava sendo a grande Veneza, a cidade mais glamurosa da Europa, daquele início do Barroco. Sabendo que Barroco começa em 1600 e termina mais ou menos em 1750. Então são 150 anos de Barroco que, na verdade, foram 3 períodos nesse tempo. Ele pega já um barroco maduro, ele foi muito influente, ele influenciou muito, ele trouxe toda a bagagem do barroco italiano com ele, ali ela floresceu de uma vez por todas. Ele foi treinado para ser padre, mas também músico. Isso era muito comum, porque, como eu sempre falo, a igreja durante muito tempo patrocinou e criou essa efervescência musical. Então a Basílica de São Marco era famosa por isso. Ela é famosa por um lugar onde tinham sempre grandes mestres de capela. E ele fazia ópera também. Lembrando o seguinte, naquela época, a coisa clássica não existia, ou seja, não existia nada clássico. Tudo que acontecia era ali, naquele momento. As pessoas não ficavam repetindo uma música que foi criada no ano passado. Então eles tinham que criar uma música atrás da outra. Então era concerto, era muita música para instrumento, era ópera, música para coral. Lembrando, as pessoas não tinham, gente, Spotify. Elas não ficavam ouvindo música no elevador. Música você tinha que fazer. Para você ouvir, você tinha que fazer, você ir a um concerto para acontecer isso. E já existiam concertos públicos. Ou seja, a coisa estava no auge. Bom, o que eu aprendi com o Vivaldi nessa vida, que eu falo lá atrás, foi uma grande lição, uma lição de amor mesmo e de dedicação à música. Por quê? Vivaldi criou a primeira orquestra só de mulheres que já existiu. Ele criou essa história e do nada, eu vou te falar como. Lá nessa Veneza desse tempo, existiam muitos ospedali. Ospedali não é hospital, é hospedali de receber a pessoa, ou seja, eram orfanatos. De quem? Em geral, muitas crianças bastardas, sem nome, porque não podiam dizer o nome de quem eram, né, de pessoas importantes. Tinham orfanatos de crianças não tão bem nascidas, de certa forma, e outras mais bem nascidas. Mas, ou seja, eram meninos e meninas e eles iam sendo treinadas em várias capacidades para eles poderem preencher. Por exemplo, um menino que tem habilidade, ele ia trabalhar e estudar, ou seja, eram lugares bons até, para estudar para ser um bom sapateiro, né? Porque depois ele saía dali, ele tinha uma profissão. As meninas ficavam com uma situação complicada, porque menina podia ser, sim, uma ama, trabalhar na casa, limpar, fazer comida, mas nem todas conseguiam se colocar depois. Aí ia chegando um momento, quando elas estavam lá com 12, 13 anos, e obviamente que elas não iam casar, né? Elas não tinham dote, como é que elas iam casar? Umas viravam freira, mas e aquelas que não queriam virar freira? Ficava aquela coisa complexa. Bom, em cada um desses orfanatos, você tinha música, tinha muito ensino de música, porque Veneza consumia música. E todo mundo vinha, olha, Paris, que era o centro de muita coisa, se influenciava muito pela música que vinha da Itália, né? Sempre se influenciou. Então, as pessoas iam para Veneza passar temporadas e saber quais eram as novidades de Veneza para trazer para Paris também. Pois é, então música fazia parte da formação dessas crianças. Música e outras capacidades, né? Outras profissões. Bom, essas meninas lá iam para um outro ospedale, era o Ospedale della Pietà. A Ospedale della Pietà era só para meninas, e meninas que já estavam nessa idade aí, né, que já era para casar e não estava conseguindo, ou um pouco antes, ou seja, não, elas não iam mesmo, gente, casamento era um comércio, então não tem jeito. Bom, ele era um professor tão dedicado que elas foram ficando famosas por serem as meninas do Ospedale della Pietà.
Então, assim, os concertos do Ospedale della Pietà eram os mais famosos e os mais badalados de Veneza. Então ele foi criando ali uma orquestra de mulheres que chegou a ter 40 meninas. Eram basicamente instrumentos de cordas, mas ele também tinha ali instrumentos de sopro, como, por exemplo, flauta, fagote, oboé, né? E elas aprendiam todos esses instrumentos e tinham sempre aquelas mais dedicadas ainda, virtuosas. Por exemplo, tinham duas muito famosas, a Anna Maria e a Chiara. Bom, elas não têm sobrenome porque elas não têm sobrenome. Então elas chamam Anna Maria, era muito famosa, ela ficou sendo conhecida como Anna Maria do violino. E a Chiara do violino. Nunca saíram da Ospedale e ele escrevia pra elas. Elas eram gente tipo Paganini, entendeu? Só que Paganini foi bem depois, né, claro. Mas elas eram tipo Paganini, imagina você. Então, assim, o que eu aprendo, né, o que eu aprendi vendo essa história, claro que ele deixou um legado musical, óbvio, deixou um legado musical sem precedente. Apesar de Bach ser só 7 anos mais novo do que Vivaldi, ele já era tão famoso que lá na Alemanha, Bach ficava, quando era criança, 10 anos por aí, ele ficava copiando os concertos de Vivaldi que já tinham chegado, né, em cópias e tudo mais, para ele aprender a forma como o Vivaldi criava, principalmente aquela vitalidade rítmica que ele tinha, aquela organicidade, ele era muito orgânico, a melodia dele era muito orgânica e todas as ligações das vozes. Então a música dele sempre foi muito fácil de ouvir e ao mesmo tempo difícil de tocar, que é tudo que a gente quer, né? Quando a gente toca alguma coisa, a gente quer que seja difícil de tocar e fácil de ouvir, porque a gente trabalha pra caramba e vocês aí ficam felizes, se deleitando. Então, assim, pense bem, aquilo que ninguém sabia o que fazer, ele reciclava, né? Ele reciclou talento, né? Quando você pensa que aquelas meninas que a sociedade não sabia o que fazer com elas, pois ele pegou e transformou ali num grande centro de educação musical. Eu não estou falando de uma escolinha qualquer, não, para acalmar as meninas e ocuparem. Eu estou falando de uma Juilliard da sua época. Estou falando de uma grande instituição musical que ficou sendo conhecida, a Ospedale della Pietà. Então procure saber mais. Hoje eu fiquei sabendo até que tem gravações só de obras que ele escreveu para Anna Maria e para Chiara. Então fica aí a grande orquestra de mulheres de Vivaldi. Até o próximo. Gente, vocês estão gostando? Coloquem aqui o que vocês gostaram desse assunto. Me perguntem coisas que vocês não entenderam, que isso me ajuda aí nos próximos. E aquele que veio até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor, né? Com todo esse valor que eu tô te passando, passa aí, se inscreva aí. Depois, se você desistir, você pode sair, mas não vai sair não, né? Então, fique aí, se inscreva, aperte o sininho para notificações. Um beijo e até a próxima.